Olá galera, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem nesse momento muito difícil da nossa história, né? Espero que vocês estejam tomando os cuidados, todos os seus familiares, e que todos nós juntos torçamos que logo logo esse problema vai passar e vamos poder nos rever novamente lá na nossa escola. Galerinha, hoje o tema da aula, conforme vocês estão podendo observar aí nessa videoaula, hoje nós vamos falar sobre alguns problemas socioambientais que acontecem no meio urbano, tá bom? Logicamente que quando estivermos de volta na sala de aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Porque vocês têm muitas atividades para fazer, tem as outras matérias, mas nós vamos abranger um pouco sobre o assunto e quando voltarmos de novo lá na nossa escola, então nós vamos estudar novamente, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Galerinha, essa aprendizagem de hoje faz parte do nosso currículo, tá bom? Do currículo paulista de geografia. Então, são estudos, são pontos que nós temos que absorver, temos que aprender, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos relacionar algumas características do processo de urbanização, principalmente em nossa região, na região que habitamos, que é a região sudeste, tá bom? Vamos abordar um pouquinho sobre esse processo, vamos ver um pouquinho do histórico desse processo de urbanização, os problemas também. E junto com esse processo de urbanização, nós vamos ver que em decorrência desse processo, trouxe alguns problemas, principalmente ambientais também. Então, além de trazer problemas sociais, esse processo de urbanização também traz alguns problemas ambientais, como inundações, enchentes, deslizamentos de encostas, incêndios e entre outros problemas, como podemos ver aí nessa primeira imagem, como estamos vendo aí, o rio sendo poluído por essas habitações precárias, né? Que infelizmente faz parte da nossa realidade, faz parte de onde moramos, né? Bem, esse processo, galerinha, de urbanização aqui em nossa região sudeste, ocorreu de uma forma não muito planejada. Houve uma falta de ordem, ou uma falta de organização territorial, ao qual não teve um planejamento estruturado. Não houve um planejamento, uma organização. E assim, esse processo, por não ter sido algo tão bem organizado, não foi capaz de absorver um grande contingente de pessoas. Um grande número de pessoas que migraram de um local do nosso país, de uma região para outra. E como resultado, então temos um território, conforme estamos vendo aí, um território habitacional, aí, onde tem bastante casas. Então podemos ver que não é muito organizado, né? Bem, com esse processo habitacional, surge aí, galerinha, a cidade informal, ou surgimento de favelas, atualmente conhecido como as comunidades, né? Mais para frente aqui nós vamos ver essa diferença, né, de uma cidade informal com a cidade formal, tá bom? Mas devido a esse processo de urbanização que foi desorganizado, então surge aí as favelas. E realmente, pessoal, nós vivemos em um cenário
que a preocupação com o meio ambiente é cada vez maior, principalmente nas grandes cidades. E esse processo habitacional desorganizado causa aí uns problemas ambientais que nós vamos ver mais à frente. Que problemas ambientais são esses? Bem, infelizmente, conforme nós podemos ver aí na imagem, não é difícil ver cenários assim no nosso país. Retrata-se aí um dos problemas ambientais em resultado dessa habitação de muitas pessoas de uma forma desorganizada, de uma forma precária, né? Então, o crescimento populacional traz como resultado cenas como essa, que mostra aí praticamente os córregos, que não são difíceis vermos, né? E quando nós vemos imagens assim, nós temos que perceber que as pessoas elas moram nesse tipo de região não é por uma escolha própria, mas a pessoa ela mora num local assim porque ela não tem condições, ela não tem escolha na vida. Ou ela mora num lugar assim, ou ela mora na rua, ou ela mora embaixo de um viaduto, mora embaixo da ponte. Esses locais onde que as habitações são realmente precárias, as pessoas estão expostas a muitos perigos, principalmente ao perigo de contrair doenças. E nas periferias da cidade formal, notem aí. Então até agora nós estávamos falando da cidade informal, né? Na cidade informal ou as favelas. Agora, nas periferias da cidade formal, que é uma cidade que tem uma estrutura muito melhor, em que a realidade, galerinha, é totalmente diferente dessa que nós estamos vendo aí na foto, né? Então, nas periferias da cidade formal, elas são regiões desprovidas de infraestrutura. E também elas carecem, galera, faz muita falta serviços que são necessários. Que serviços necessários são esses? Estamos vendo aí, ó, ruas e calçadas. É um serviço muito necessário, né? Quando nós estamos indo lá para a escola, quando íamos para a escola, né? Então nós passamos lá que as calçadas não é aquelas coisas, não é aquela maravilha, mas só que tem as calçadas ali, né? Então nós chegamos ali perto ali do Nagumo, principalmente a galerinha que mora mais para a região da Nova Cidade, ali perto da Mensore, né? Então nós percebemos que ali tem a calçada, tem um calçamento ali, aí vocês sobem ali aquela rua do Jurema, outros moram mais acima do Jurema, mas só que tem calçada, né? Ó, tá vendo? Então esse problema nós não temos. Mas essas pessoas que moram nesse tipo de moradia, de local, então uma coisa tão básica que é uma calçada, lá não tem, galerinha. Outro serviço necessário também é energia elétrica. Infelizmente nessas comunidades, nesses locais aí que estamos vendo na foto, tem energia elétrica, mas só que muitas da infraestrutura elétrica, da forma de ligação elétrica, são os conhecidos gatos, né? E aquele monte de fio embolado, desorganizado, infelizmente, causa-se também muitos incêndios em barracos construídos de madeira. Então é escasso de uma estrutura elétrica em um local ou uma cidade formal, uma cidade grande, né? Onde que as pessoas têm segurança. Se acontecer alguma coisa na rede elétrica, é só ligar lá para a empresa que provê a energia, que ela vai consertar. Nesses locais aí, ela não pode fazer isso, porque lá é tudo gato, as pessoas não pagam a energia elétrica. Outro problema também que existe nesses lugares é o abastecimento de água, né? Água encanada. Aí é bem precarizado nesse sentido também. Coleta de esgoto, conforme podemos ver aí.
em cidades formais ou uma cidade que pode ser até uma periferia, não está ali nos grandes centros, mas em cidades que tem uma estrutura um pouquinho melhor, então tem ali o esgoto, tem o encanamento e não fica assim exposto a céu aberto. Imagine, galerinha, conforme nós estudamos lá na escola, né? Quando nós observamos uma paisagem, a paisagem ela é construída não apenas com o que nós estamos vendo ali com os nossos olhos, mas ela tem outros fatores que ajudam a construir uma paisagem e nós analisamos muito bem, que é a questão do cheiro, né? Agora, imagine o odor que as pessoas que moram nesse lugar sentem. Então, quando nós estamos num lugar assim e sentimos o cheiro, nós já sabemos que é um lugar muito ruim. E as pessoas elas são obrigadas, quando elas levantam, quando elas vão tomar o café delas, quando elas vão almoçar, quando elas estão dormindo, quando elas vão jantar, quando eles estão tomando banho, e no outro dia, elas são obrigadas, pessoal, a sentir esse cheiro todos os dias. Realmente é uma situação muito difícil. Também esse tipo de local, devido a essa grande população que aconteceu de uma forma desorganizada, né, também precisa de policiamento. Nesse lugar o policiamento é muito pouco. O que dizer de transporte público, equipamento de educação, acesso à cultura, acesso ao lazer, à saúde. Então essas regiões, galerinha, são desprovidas dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura muito básica, porque essas pessoas elas também pagam impostos. Quando elas vão comprar o pãozinho no mercado, comprar o leite, comprar o arroz e feijão, elas estão pagando impostos. Lá na notinha, lá, um desconto dessas mercadorias. Outro exemplo desse problema social que são as favelas ou essas cidades informais. Conforme nós podemos ver aí, as crianças elas são expostas a esse tipo de ambiente. Então são expostas a pegar qualquer tipo de doença. Por exemplo, essa jovem que está bem no meio da imagem, jovem Alessandra, ela está lavando ali a louça com mangueira em meio às ruínas de casas na comunidade Metrô Mangueira, lá no Rio de Janeiro. Então ela está lavando a louça lá no meio da rua, galerinha. Olha a situação. Olha a realidade do nosso país, né? Quando nós assistimos na televisão, então nós vemos outro tipo de Brasil, né? Principalmente nas novelas, nos filmes. Mas grande parte do nosso país, pessoal, olha outro Brasil aí. Infelizmente essa é a realidade que muitas pessoas não veem. Essas pessoas que moram nesse tipo de local são pessoas que não são enxergadas por outros, pelas autoridades. São pessoas desassistidas pelo governo, por estruturas básicas que faz parte do nosso dia a dia. Agora nós estamos vendo aí uma consequência desse crescimento populacional, que foi um crescimento desorganizado. Do lado esquerdo aí da foto, nós estamos vendo, talvez você já até ouviu falar sobre isso, teve até uma novela da Globo que o nome da novela era Paraisópolis, né? Então do lado esquerdo nós estamos vendo aí a favela de Paraisópolis. 50% de moradias são irregulares nesse tipo de moradia, nessa favela. 2,3% ocupam empregos formais. O que são empregos formais? São aqueles empregos, pessoal, que a pessoa ela é registrada, que a pessoa ela recebe cesta básica, ela tem a carteira assinada, né, a carteira de trabalho assinada. Ela também tem uma assistência de saúde, ela tem um convênio médico, ela tem um desconto lá para o fundo de garantia. Se ela for mandada embora, ela recebe uma ajuda do governo até ela conseguir arrumar outro emprego.
Então, imagine, galerinha, do sexto ano. Apenas 2,3% de pessoas que moram nessas regiões têm esse tipo de emprego, esse tipo de segurança. E a expectativa média de vida, que é o quanto de tempo que as pessoas que moram aí nessas favelas, a expectativa de vida que elas têm, o tanto que elas vão conseguir viver, é de 65,56 anos. 65 anos apenas. Então a grande maioria das pessoas que moram nesse tipo de moradia, nesse tipo de habitação, elas vivem apenas 65 anos de idade. Agora do lado direito, nós estamos vendo aí um lugar totalmente diferente, né? Mas vocês notem, galera, tá bem pertinho do outro. A única coisa que está separando aí essas realidades totalmente diferentes é um murinho aí, tá vendo? Tem uma árvore aí, tem um murinho aqui. É o bairro do Morumbi, galerinha. Morumbi é um lugar muito rico, muito bem estruturado, muito bem organizado. Essa é a cidade formal. De um lado, a cidade informal. E do lado direito, do outro, a cidade formal. Elas não estão longe, são vizinhas. A taxa de empregabilidade formal é muito alta. E a expectativa de vida das pessoas que moram aí passa dos 80 anos de idade. Por quê? Porque as pessoas elas têm acesso a tudo aquilo que essas pessoas que nós vimos, elas não têm nos outros slides, né? que nós vimos. Que é um acesso à saúde, policiamento, elas não vivem com aquele esgoto a céu aberto, as crianças não têm acesso àquilo. Então a expectativa de vida, então as pessoas moram muito, melhor dizendo, as pessoas elas vivem muito mais nesses lugares, nesses locais. E esse processo desorganizado populacional, que é um problema social, traz como um problema ou faz aparecer essa fotinho aí azul que nós estamos vendo, né? Que é a concentração de rendas. Então, enquanto uns têm muito dinheiro, outros têm bem pouco. E é um resultado também desse processo organizacional, ou melhor, desse processo com falta de organização, né? Desse processo habitacional do nosso país. Bem, galera, aí nós estamos vendo uma notícia que ela foi divulgada há muito tempo atrás, que é o relato de uma moradora de uma favela lá no bairro do Canindé, em São Paulo, mas só que foi lá no ano de 1958. Aí diz assim, galerinha, ela diz: às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Triste, né, galera? Essa é a realidade de muitas pessoas. Foi assim que Carolina Maria de Jesus descreveu no seu diário a favela do Canindé, onde morava. E conforme citei, galerinha, esse registro foi no dia 19 de maio de 1958. O que nos chama a atenção dessa realidade? Essa data chama a atenção porque 62 anos depois, os relatos de Carolina permanecem tão atuais quanto negligenciados. Felizmente, essa é a realidade que nós estamos enfrentando. É um fruto dessa ocupação, dessa quantidade de pessoas que moram principalmente aqui na nossa região sudeste. E não é culpa delas,
Nós não podemos ter preconceito com essas pessoas. Chega um momento, galera, de nós nos colocarmos no lugar do outro. E essas pessoas, elas são expostas a doenças terríveis, principalmente agora que nós estamos vivendo. Nós somos incentivados a ter um distanciamento social. E nós estamos fazendo o máximo para passar por esse momento difícil e passarmos bem. Nós torcemos para que as pessoas que nós amamos não aconteça nada com elas. Os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Agora ninguém sabe, ninguém descobriu, nenhum cientista, apenas estudos, né? Mas ninguém sabe como que é o tratamento eficaz para essa doença Covid-19. Que se alastrou pelo mundo todo, que parou tudo. Parou fábricas, demitiu algumas pessoas. As pessoas aí estão lutando em filas gigantescas para conseguir um auxílio de R$600. A segunda parcela, até então, conforme estou gravando essa videoaula para vocês, ninguém sabe quando vai receber. Agora imagine uma pessoa que mora num bairro assim, num lugar totalmente desestruturado, mora numa casa de apenas um cômodo, 2, e uma família bem grande, exposta aqui no ambiente, totalmente desestruturado. Pessoas que infelizmente não tem nem água para lavar a mão, galera. Quem dera ter um álcool em gel. Quem dera. Essa é a realidade que estamos enfrentando. Infelizmente, esse vírus, essa doença, o coronavírus está chegando nesses locais, infelizmente. E as crianças, conforme estamos vendo aí, são infectadas. Porque nós vimos lá no slide anterior, as crianças ficam ali perto de esgoto. Então elas são atacadas por vírus, por bactérias, fungos. E são as maiores causas de morte entre crianças com menos de 5 anos. E os pequenos, eles estão em risco maior. Porque não tem uma consciência de estar cuidando, lavando a mão, né? Então infelizmente passa para outros tipos de doença. E a superlotação é característica típica desses locais informais, dessas cidades informais, e contribui para a disseminação veloz de moléstias infecciosas. Infelizmente, galerinha, isso é uma realidade. Agora, o que levou esse aumento populacional, esse grande crescimento de pessoas, principalmente nas regiões sudeste? Bem, conforme nós estamos vendo aí na imagem, a própria industrialização, né? A industrialização, ela foi uma das responsáveis por fazer com que as pessoas elas migrassem, principalmente as pessoas vindo lá do Nordeste para o Sudeste, em especial para São Paulo. Este foi um fenômeno bastante relevante, até principalmente a partir da década de 1930, durante a Era Vargas, que foi um presidente que teve aqui no nosso país. E a precária situação econômica das pessoas que moravam lá no campo, lá da região Nordeste, fez com que as pessoas viessem para cá em grande massa, conforme nós estamos vendo aí nessa imagem. Secas, e a fome assolava as pessoas. Também a modernização do campo. Então, antigamente, a mão de obra do campo era muito maior. Depois que a tecnologia, o advento da tecnologia chega lá no campo, então a mão de obra do trabalhador não era tão necessária, porque foi substituída por máquinas. Então as pessoas passaram chegaram a passar fome mesmo. Nessa foto estamos vendo aí uma arte de Cândido Portinari, que provavelmente vocês já estudaram na aula de arte ou ainda vão estudar.
que retrata muito bem esse fenômeno, que foi um dos responsáveis por esse boom, praticamente, de população, de pessoas, desse crescimento populacional, principalmente aqui na região sudeste, né? Então, se você parar para olhar essa imagem, galera, olha o tamanho da família, né? É a realidade da época, galera. Pela feição do rosto deles, né? É uma família desesperada. E essa foi a realidade na época, e ainda hoje essa realidade é muito relevante. Faz parte ainda de uma grande maioria da população brasileira. Tá bom? Então as pessoas fogem do lugar que vivem por necessidade, conforme nós estamos vendo aí nessa obra de arte, né? Nós estamos vendo a afeição dessa família. É uma família que está desesperada, desassistida, com fome, ao ponto de ter até mesmo, conforme estamos vendo ali aquele senhor, um corpo esquelético e não tem praticamente nada, só com algumas roupas, e estamos vendo aí com um pedaço de madeira no ombro e com um saquinho nas costas, em um lugar totalmente arrasado, um lugar que você tenta plantar alguma coisa, um pé de feijão, não nasce, é uma terra totalmente seca. Então essa realidade que é retratada aí nessa obra de arte de Cândido Portinari, que tem como tema Os Retirantes, foi o causador desses problemas sociais que infelizmente faz parte da realidade, né? Nesse período, ali em 1940 e 1980, a população do país, a população que nós estamos falando, a população urbana, tá? Foi de 40 para 120 milhões, aqui em relação à população mesmo, né? O número de pessoas, me corrigindo aqui. Então, de 1940 a 1980, aumentou de 40 para 120 milhões. Então, por isso que naquele slide agora da obra de Cândido Portinari, aí talvez vocês perguntem, mas essa família é tão grande assim, né, já são pobres, mas era a realidade do nosso país na época. Hoje em dia, as famílias, elas no máximo querem ter 2 filhos e olha lá, mas na época não. Então, foi um crescimento populacional muito grande nessa época. Então, foi de 40 para 122 milhões. E o percentual vivendo em cidades foi de 31% para 67%. Então foi uma migração tão intensa que as regiões que sudeste elas não estavam tão bem preparadas para receber esse contingente, essa quantidade de pessoas. E o resultado foi esse enorme contingente de brasileiros pobres e destituídos de direitos sociais. Agora, nós vamos partir para o problema ambiental. Então aqui nós vimos o problema social, né? E a realidade, e que é a realidade de muitas pessoas, infelizmente. Agora, esse boom de pessoas e essa expansão tecnológica da indústria, principalmente aqui na região sudeste, né? Que também atraiu as pessoas que vieram do Nordeste. O que atraiu também as pessoas que vieram lá do Nordeste e de outras regiões do Brasil é porque aqui passou a ter muito emprego. Começou a ter bastante emprego. Aí as pessoas iam para onde? Para onde tem emprego. Nós moramos aqui em cidades grandes, centros urbanos, por quê? Porque aqui é onde que tem emprego. Se tivéssemos a oportunidade de morar numa região mais tranquila, lá perto do sítio, naquelas cidades pequenas, né? Nem muitos têm essa oportunidade. Geralmente só mora por lá quem já está aposentado ou que tem um pouco mais de renda. Mas nós moramos aqui, principalmente nesses grandes centros, porque aqui tem emprego. E o que atraiu as pessoas lá do campo também foi essa questão da industrialização. Mas como resultado, galera, temos muitos problemas ambientais. Agora nós vamos entrar nessa área.
Um dos problemas ambientais que fazem parte do nosso dia a dia, infelizmente, é a emissão de gases. A grande quantidade de automóveis e as diversas indústrias nas cidades melhor dizendo, a principal causa de emissão de gases poluentes na atmosfera. Aí causam um desequilíbrio, causam problema respiratório e assim por diante, né? E causa também um problema que é muito discutido, que vocês vão ver um pouco mais à frente, que é o efeito estufa. É um problema ambiental que está aumentando a temperatura do mundo. Então esses poluentes que é emitido pelos carros e pelas essas indústrias, por essas empresas, atrapalham no processo natural de resfriamento do nosso planeta. Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas a emissão de gases realmente causa um grande problema ambiental. Outro problema ambiental que é causado também pela falta de estrutura ou falta de organização no território são as enchentes, galera. Essa questão de enchente faz parte da nossa realidade também. Sempre nós vemos nos noticiários, e nem nos noticiários também, nossa realidade, o bairro, muitos locais aqui perto onde que moramos, as pessoas sofrem com enchente, né? Aí tem que fazer lá o portão, tem que fazer um muro alto para a água não entrar dentro de casa. E é uma realidade de muitos. E um dos motivos que causam enchentes em centros urbanos é porque as ruas são todas asfaltadas. Isso causa a impermeabilização do solo, ou seja, o asfalto e o cimento, que são usados para asfaltar, que é para pavimentar as ruas e avenidas, impedem a penetração da água. Aí a água fica acumulada e demora para baixar. Às vezes dá uma chuva forte e quando dá enchente, aumenta muito a quantidade de água. E dá aquelas enxurradas e muitas pessoas morrem. Muitas pessoas são levadas por fortes enchentes, né? E é um problema aí, por causa conforme nós estamos vendo na foto, poluição, o lixo, né? Grande quantidade de lixo. Outro problema ambiental em grandes centros também, na área urbana, é a poluição das águas, a poluição dos rios, conforme estamos vendo aí no slide, né? Muitas cidades não possuem a infraestrutura de um saneamento básico adequado. Aí os esgotos domésticos e industriais são despejados em rios e outros locais com água. Não sei se você tiver a oportunidade já de passar ali na Marginal Tietê. Então quando nós chegamos ali é um cheiro muito ruim. Por quê? Porque é despejado esgoto industrial, esgoto caseiro, aí polui tudo o rio. É um grande problema também dos centros urbanos. E outro problema, galera, são os desmatamentos, principalmente em encostas, conforme nós estamos vendo aí. A expansão da área urbana nas cidades sem planejamento e a exploração comercial também de madeira em regiões de mata colaboram para deslizamentos. É um problema muito grande e leva a vida de muitas pessoas. Essas são consequências da ação humana. Por exemplo, conforme citei, os deslizamentos de encostas, né? Porque quando se retira a árvore acontece esse tipo de problema? Porque quando se tira uma árvore, reduz ali o processo que a raiz da árvore ajuda no deslocamento da própria água. É mais ou menos um processo que acontece nas grandes cidades. E quando tira a árvore, esse solo ele vai ficando encharcado. Aí as raízes das árvores que servem para segurar aquela quantidade de barro e também para deslocar a água, porque as raízes das árvores ajudam nesse deslocamento da água. Então, quando tira as árvores,
para construção e assim por diante, aí o solo vai ficando encharcado e nas épocas de chuva o solo ele não aguenta e desliza. O solo desliza, grandes camadas de terra deslizam. Aí o que acontece? Leva um monte de vida, as pessoas morrem realmente.